Sejam bem-vindos ao Café com Sapiens CMP, episódio 3 de Direitos Humanos. Pegue seu café e se conecte com as dicas de direitos humanos. Hoje, nosso papo é sobre um tema fundamental: a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Você sabe como ela funciona? Vem comigo que eu te explico. A Corte foi criada pela Convenção Americana, mas atenção, para que um país aceite sua jurisdição, não basta apenas ratificar a Convenção. É preciso também fazer uma declaração específica, reconhecendo essa competência. É uma cláusula facultativa, entendeu? No cenário internacional de proteção dos direitos humanos, a Corte Interamericana é um dos 3 órgãos judiciais permanentes, ao lado da Corte Europeia de Direitos Humanos e do Tribunal Penal Internacional. Enquanto as 2 primeiras julgam a responsabilidade de Estados, o Tribunal Penal Internacional foca na responsabilidade criminal de indivíduos. A Corte Interamericana é composta por 7 juízes, eleitos para mandatos de 6 anos. E ela tem 2 grandes funções: a consultiva e a contenciosa. Na função consultiva, qualquer Estado-membro da OEA pode pedir pareceres sobre a Convenção Americana ou outros tratados de direitos humanos. Um exemplo famoso é o parecer número 14, que estabeleceu que a simples publicação de uma lei contrária a um tratado internacional já é uma violação dos deveres do Estado. Já na jurisdição contenciosa, a Corte analisa denúncias de violações de direitos humanos cometidas pelos Estados. É aqui que entram os casos concretos, e o Brasil já foi réu em vários deles. Vamos começar com um caso que não envolve o Brasil, mas que é um marco: o caso Velásquez Rodrigues contra Honduras. Velásquez foi preso, torturado e morto pelas Forças Armadas em 1981. Esse caso foi emblemático porque a Corte entendeu que, ao analisar a situação individual de Velásquez, ela também poderia analisar as violações sistemáticas que estavam acontecendo no país, como os mais de 100 outros desaparecimentos que ocorreram na mesma época. A Corte condenou Honduras por violar os direitos à vida, à integridade pessoal e à liberdade. Agora vamos falar do Brasil. Um dos primeiros casos de grande repercussão foi o do Presídio Urso Branco, em Rondônia. Após um massacre que matou mais de 30 detentos em 2002, a Comissão Interamericana pediu medidas preventivas para proteger outros 47 presos que estavam em risco. A Corte atendeu ao pedido e determinou que o Brasil agisse para garantir a segurança deles. Outro caso muito importante foi o de Damião Ximenes Lopes. Ele sofria de transtornos mentais e foi internado em uma clínica conveniada ao SUS em Sobral, no Ceará. 3 dias depois, em 1999, ele morreu vítima de tortura e maus tratos. O Brasil foi condenado pela Corte por violar o direito à vida e à integridade pessoal de Damião. Além disso, a Corte entendeu que o Estado falhou em investigar e punir os responsáveis. Como reparação, determinou indenização à família e a criação de programas de capacitação para profissionais de saúde mental. Mas nem sempre o Brasil foi condenado. No caso Nogueira de Carvalho, o advogado e defensor de direitos humanos, Gilson Nogueira, foi assassinado em 1996 por denunciar um grupo de extermínio no Rio Grande do Norte. Como o Brasil só reconheceu a jurisdição da Corte em 1998, o caso se limitou à falha do Estado em investigar e punir os culpados. Apesar da gravidade, a Corte considerou que as provas não foram suficientes para condenar o Brasil. Este é, até hoje, o único caso em que o Brasil foi absolvido. Já no caso Escher, que já caiu em prova do MPT, a história foi outra. Em 1999, telefones de pessoas ligadas ao MST no Paraná foram interceptados ilegalmente pela Polícia Militar. As gravações vazaram para a imprensa. A Corte condenou o Brasil por violar a privacidade, a honra e a liberdade de associação,
determinando indenizações e a capacitação de policiais e membros do judiciário sobre os limites das investigações. Continuando nos casos envolvendo o MST, temos o caso Garibaldi. Sétimo Garibaldi foi assassinado durante uma operação de despejo no Paraná em 1998. A Corte considerou que o Brasil violou as garantias judiciais por não investigar e punir o crime adequadamente. Ordenou a publicação da sentença, a investigação do homicídio e a indenização da família. Um dos casos mais emblemáticos contra o Brasil é o Gomes Lund, mais conhecido como o caso da guerrilha do Araguaia. Ele trata do desaparecimento forçado de 70 pessoas durante a ditadura militar. A Corte Interamericana reconheceu que a lei da anistia brasileira é incompatível com a Convenção Americana, pois impede a investigação de graves violações de direitos humanos. A decisão afirmou que o desaparecimento forçado é um crime que continua no tempo e afeta a integridade dos familiares. O Brasil foi condenado e uma das medidas de reparação foi a criação da Comissão da Verdade. Outro caso de grande impacto foi o da Fazenda Brasil Verde, no Pará. A Corte responsabilizou o Estado pela prática de trabalho forçado e servidão por dívida. Mesmo sabendo da situação desde 1989, o Estado não tomou as providências necessárias. A decisão determinou que o Brasil investigasse, punisse os responsáveis e indenizasse os trabalhadores resgatados. No Rio de Janeiro, o caso da favela Nova Brasília lidou com execuções, tortura e violência sexual cometidas pela polícia em operações nos anos de 1994 e 1995. A Corte criticou duramente os autos de resistência, entendendo que eles atrapalharam as investigações. O Brasil foi condenado e obrigado a tomar medidas, incluindo a extinção desses autos e a criação de sistemas de acompanhamento das ações policiais. A questão indígena também chegou à Corte com o caso do povo Chucuru, em Pernambuco. O Brasil foi condenado pela demora absurda na demarcação de suas terras ancestrais. A Corte reafirmou o direito à propriedade coletiva e ordenou que o Estado tomasse as medidas para garantir que a comunidade pudesse viver segundo suas tradições. Mais um caso da época da ditadura, o caso Vladimir Herzog. O jornalista foi torturado e morto em 1975. Novamente, a lei da anistia foi um obstáculo. A Corte declarou que os crimes contra Herzog são crimes contra a humanidade e, portanto, imprescritíveis. O Brasil foi condenado e obrigado a investigar e punir os responsáveis sem poder usar a anistia como desculpa. Por fim, o caso da fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Uma explosão em 1998 matou 64 pessoas, muitas delas crianças. A Corte considerou que o Brasil foi negligente na fiscalização, pois sabia dos riscos e irregularidades da fábrica. A decisão destacou a violação dos direitos à vida, à integridade e ao trabalho em condições dignas, apontando uma discriminação estrutural, já que a pobreza deixava os trabalhadores sem outra opção. Ufa! Quantos casos, não é mesmo? Cada um deles nos ensina muito sobre como a proteção internacional dos direitos humanos funciona na prática e sobre as obrigações do nosso país. Espero que esse panorama tenha ajudado a clarear as ideias. O Café com Jurisprudência fica por aqui, mas o conhecimento continua. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.